O direito de ter registro em carteira. Outros benefícios que qualquer trabalhador já tinha só chegaram para as empregadas domésticas nos últimos 10 anos, depois da aprovação da PEC das domésticas. Por exemplo, recolhimento obrigatório de FGTS, pagamento de hora extra, pagamento de adicional noturno. Não existia nem carga horária estabelecida para elas. Desde a proposta de emenda à Constituição, a PEC, o limite de trabalho é de 44 horas por semana. Exatamente o que Lucilene cumpre no serviço. Ela sai de casa em São Paulo, pega ônibus, trem e 20 quilômetros depois está no prédio onde trabalha. Sobe até o apartamento e começa. Lava louça, arruma a cozinha, cama, organiza os quartos, limpa o apartamento todo. Ela está registrada. Quando a PEC foi aprovada, melhorou para vocês? Sim, em todos os sentidos. Quando você, passou do horário, tem hora extra, e eles não tinham. Então ficou legalizado igual outra empresa qualquer, né? A lei determina que empregadas, babás, cozinheiras que trabalham mais de 2 dias da semana na mesma casa têm que ser registradas. Só que isso não acontece com a maioria. É uma categoria de altíssima informalidade, acima da média dos demais trabalhadores do Brasil. Cerca de 70% das trabalhadoras domésticas são informais. Logo após a PEC, houve uma melhoria nessa questão, mas ainda assim não chegou a 50%. Só que esse índice, com o passar do tempo, voltou novamente a esse patamar de formalização dos contratos apenas para 30% dessas trabalhadoras. Tem gente que acha que ser diarista compensa mais. As pesquisas demonstram que isso não é verdadeiro. Quando se compara a questão da remuneração mensal e todo o aparato protetivo, as diaristas realmente elas ficam num patamar muito inferior. Fora a questão da instabilidade, a questão de não ter férias, de não poderem gozar dos seus descansos. O que se sabe é que a primeira mulher que ousou cobrar direitos ainda na década de 1930 começou a ser frequentemente atacada. E além dos patrões não considerar ela como categoria, as próprias leis também não consideraram até hoje. Então ainda precisa lutar pela profissão. E quanto mais Laudelina de Campos Melo exigia, mais ficava na mira. Foi apelidada de o terror das patroas pelo então ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, em 1967. Laudelina morreu em 1991, aos 86 anos. Dona Laudelina teve o máximo de consciência possível para sua época. Ela teve uma importância muito grande para os direitos humanos das trabalhadoras domésticas. Elizabeth escreveu sobre a trajetória de Laudelina, a mulher que inspirou tantas outras a seguir o mesmo caminho. Afinal, nossos passos vêm de longe. Quando eu comecei a participar do movimento das domésticas, eu ainda trabalhava. E militava escondido. Minha patroa não sabia, não. Em 1990, Creuza ajudou a fundar o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia. 2 décadas depois, ajudou na criação da PEC das domésticas. E no dia da promulgação, recebeu os parabéns do presidente do Congresso na época, Renan Calheiros. A presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, Creuza Maria de Oliveira. Símbolo maior desta verdadeira revolução. No ano anterior, Creuza tinha inaugurado outro projeto importante. Algo que para ela tem muito valor: moradia. O quarto de empregada é o local das privações. O quarto é depósito de coisa quebrada. A ração do cachorro é no quarto da empregada. A bola que furou é no quarto da empregada. Para nunca mais ter que se espremer num espaço minúsculo entre a cama e a parede, num quarto que nem é seu, Creuza foi atrás de algo assim. E com a ajuda financeira do governo do estado, o que era só um sonho passou a existir de fato. Um condomínio construído exclusivamente para as empregadas domésticas. Até o nome dado ao residencial é uma homenagem a essas mulheres. Residencial 27 de abril, Dia da Trabalhadora Doméstica. São 4 torres em Salvador, 80 apartamentos.
Toda vez que uma moradora chega na entrada do prédio, fica diante de nomes importantes. São mulheres que dedicaram uma vida em benefício delas. Estão ali para que elas nunca esqueçam. Uma luta coletiva dá resultado. Essa casa é minha. O maior sonho é estar na minha casa e ser feliz, né? Nada como ter minha casa. São 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Além de toda essa área que a gente tem aí em torno, uma creche que realmente funcione. A creche não foi inaugurada. Precisou passar por reforma logo que elas chegaram aqui e não foram bem recebidas pela vizinhança. Quebraram a creche toda, eles invadiram nossos tanques, defecavam no nosso tanque, não somos valorizadas. Eu sei que eu tenho meu valor, mas infelizmente a sociedade não vê assim. Valdirene conhece desde muito cedo como parte da sociedade enxerga as empregadas domésticas. É muito doloroso. Comecei a trabalhar com 8 anos. Eu levava a menina na escola, ia pegar, fazer todo o serviço da casa. Eu dormia no quarto com os filhos. E ele chegava de viagem e alegava, porque ia no quarto dos meus filhos e ele se aproveitava daquele momento para me tocar. Um patrão seu? Patrão. Ele tentava, até quando ele conseguiu. Ela saiu dessa casa e foi para uma outra, onde continuou sem receber salário para trabalhar. Valdirene, com 14 anos, ela não aceitou aquela condição. Quando a patroa se distraiu, saiu e deixou a chave, ela destrancou a porta, correu para o posto policial. E o policial que estava lá disse, tem um sindicato aí, E ela foi andando e chegou lá no sindicato. Eu peguei o nome dela, eu chego a me emocionar, né? A empresa me ajudou, me botou na escola, me tirou meu documento. Assumiu a minha guarda aqui em Salvador. Com 16 anos eu já estava de carteira assinada. R$130 de salário. Hoje, 2023, o salário médio da categoria é de R$1.117. Trabalhei já em várias casas. Sempre como trabalhadora doméstica. A história de exploração de Valdirene não é rara, mesmo nos dias de hoje. Quem diria que a Madalena ia estar trancada? Não dá pra falar que algo assim não acontece. Madalena passou 38 anos sendo submetida à escravidão doméstica em Minas Gerais. Foi resgatada em 2020, quando outros 2 casos desse tipo foram registrados. Nos 2 anos seguintes, outras 62 trabalhadoras se viram livres de patrões que as escravizavam. É uma categoria que ainda traz um ranço ainda de um ideário colonial, escravocrata, mesmo após a PEC, que foi uma grande conquista, o próprio descumprimento cultural dessa legislação já são aspectos que a gente pode, sim, denominar como um racismo estrutural. Uma outra coisa que também pouco mudou em relação ao passado é o perfil das empregadas domésticas brasileiras. Elas continuam sendo mulheres negras, só que envelheceram, têm entre 30 e 59 anos. São mulheres como a Ilza. Só que Ilza é um exemplo importante de como parte da categoria também exige o cumprimento da lei. Patrão não me enrola, não me engana, não gosto de exploração, né? Sei meu direito. Ela está com 57 anos. Não sabe até quando vai ter que continuar trabalhando para se manter. Sei fazer uma faxina bem feita, entendeu? As pessoas gostam do meu trabalho, nada agora não. A mãe de Beth trabalhou como doméstica até os 70 anos. Ela falava, eu tenho certeza que você nasceu para o sucesso. Por isso que eu pus o seu nome de Elizabeth. Você tem nome de rainha, né? Ela queria ou que eu cantasse ou que eu fosse doutora. Doutora em psicologia, Elizabeth nunca trabalhou como empregada, mas fez questão de estudar tudo sobre elas. É muita mágoa, nem mesmo o mar tem tanta água. Essa é uma música muito importante. Eu dedico no final do livro para Laudelina. Tem povo triste em todo canto, é muita dor para pouco santo, que o santo vira 2, é santo e é orixá. Vira 2, é santo e é orixá. Eu sabia que a educação seria um grande momento, assim, uma virada. O meu último trabalho como doméstica foi em 2009. Eu sou rapper. Sou historiadora, crio conteúdo para as redes sociais, dou palestra. Quando é que o quartinho da empregada vai deixar de ser a senzala moderna?
quando as pessoas começarem a cumprir os direitos das trabalhadoras domésticas. Quais os caminhos para a mudança? Um deles, a gente pode falar, é realmente a conscientização, né? A conscientização pública, coletiva e outras questões também, como mudança na própria legislação, porque hoje a legislação ainda discrimina a trabalhadora doméstica. Basta pensar que, por exemplo, o seguro-desemprego é em patamar inferior. Foi o trabalho doméstico que eu consegui chegar onde eu cheguei, de ter a minha casa, de ter a minha família, de saber reivindicar pelos meus direitos. Essa é a história de Valdirene.